Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preenchia o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era o Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio o Pai estava só em seu reino, até que ele decide ter filhos, formar uma família. Foi então que pegando o pó da terra começa a molda um ser, a sua imagem e semelhança, e soprando em suas narinas o sopro de vida dá vida a ele. Assim nasce seu primeiro filho, o Messias. O Pai então conta a seu filho seu plano de criar uma família, bem como um reino eterno, uma morada para todos os seus filhos, os quais viveriam durante toda a eternidade ao seu lado, em plena felicidade, companhia, amor e união. Foi então que o Pai, juntamente com o Messias, começa a criação de seu reino perfeito, onde o Messias o acompanhava em tudo. O Pai explicava ao Messias como formava um filho, e como lhe soprava a vida, e assim o Messias presenciou o Pai na criação de 1,5 bilhão de filhos, os chamados anjos, seus irmãos. Diferente do que o mundo ensina, os anjos não são seres dotados de asas, mas são seres semelhantes a homens, assim como o ser humano, a imagem e semelhança do Pai. Além disso não possuem órgãos internos e sexuais, e nem sangue, já que são seres perfeitos, sem as limitações do corpo humano. Também não existe classes como serafins, arcanjos, querubins, ou demais hierarquias entre eles, pois são todos irmãos, como uma família, em um reino justo e igualitário. Portanto não existem hierarquias e superioridade no reino. Isso foi criado aqui neste mundo, por meio dos caídos, já que eles disputam poder entre si, se colocando uns sobre os outros, e assim criaram hierarquias entre eles, de modo que o mais forte comanda os mais fracos. O segundo anjo a ser criado foi Israel, seguido de 2 anjos que viriam a ser as 2 testemunhas, e assim por diante. Um por um o Pai criou e deu a vida a 1,5 bilhão de filhos, cada um com suas próprias características, personalidade e livre-arbítrio. Após criar seus filhos, o Pai entrega a cada um deles uma casa, uma habitação, a qual foi previamente preparada por ele e pelo Messias, e determina a todos que explorem o reino, conheçam suas maravilhas, seus animais, plantas, frutos, etc., pois tudo havia sido criado para eles. Todos então foram explorar o reino, à exceção de 2, que ficaram ao lado do Messias, seu irmão mais velho. Nascia ali uma profunda amizade entre os 3, de modo que não se separavam, mas compartilhavam da companhia um do outro, como verdadeiros amigos. Os anjos eram como crianças, sem conhecimentos de maldade, totalmente inocentes, e estavam experimentando todas as maravilhas criadas pelo Pai no reino dado a eles.
Ao passo que os anjos iam descobrindo o reino, todos se maravilhavam com sua grandeza e perfeição, mas um em especial começava a se questionar sobre os padrões do reino. Este era Israel, o segundo após a criação do Messias. Para ele o reino não estava perfeito, faltava algo, e então começou a imaginar determinadas coisas, segundo sua perspectiva, a exemplo, uma flor em outra tonalidade. Com o passar do tempo Israel começava a nutrir em sua mente desejos de ambição, vaidade e inveja, a ambição de ter o poder semelhante ao Pai, de criar as coisas, moldar o reino ao seu jeito, e inveja do Messias, o primogênito, o qual acompanhou toda a criação do zero, juntamente com o Pai, e na mente de Israel ele imaginava que o Messias era o favorito, e por tal motivo a inveja de Israel só aumentava e consequentemente uma repulsa ao Messias também surgia. Até que em dado momento Israel decide confrontar o Pai. Ele queria ter o poder semelhante a ele, o poder da criação, mas o Pai, conhecendo seu coração e suas reais intenções, já que é onisciente, lhe nega tal pedido, o que causa uma enorme fúria em Israel, e sua mente agora está tomada de fúria, inveja e repulsa. O Pai, em sua onisciência, já sabia o que iria ocorrer, e por isso decide deixar o reino para criar um novo, uma extensão do reino, este mundo, e enquanto o Pai aqui estava, juntamente com o Messias, criando todas as coisas, Israel se aproveitou da ausência do Pai para percorrer todo o reino, a fim de corromper a mente de seus irmãos. Ele queria convencer a todos a se unirem a ele e se contrapor ao Pai, a fim de criar um reino onde ele seria o governante, e assim, ele ia de habitação em habitação no reino, a fim de manipular os anjos a uma grande rebelião contra o Pai e o Messias. Israel enganava os anjos, dizendo a eles que seria como o Pai, seria um Deus entre eles, bem como a criação de um novo reino muito melhor que o atual. E assim como o Messias tinha seus dois amigos inseparáveis, que viriam a ser as duas testemunhas, os quais testemunhavam tudo o que estava acontecendo, Israel também conseguiu a simpatia de dois anjos, são eles Azazel e Ismael, ambos se convenceram com os ideais de Israel e juntos percorreram o reino e conseguiram corromper 1/3 dos anjos, ou seja, 500 milhões. Uma das testemunhas, vendo os atos de Israel, decide correr até o Messias, a fim de alertá-lo acerca da corrupção que estava se alastrando no reino. Os anjos que se uniram a Israel instauraram uma grande rebelião no reino, a ponto de tomarem e cercarem parte do reino, permitindo somente a entrada daqueles que se aliassem a Israel. É por isso que nesse mundo vemos a divisão entre as nações, por meio de fronteiras, muros, política e cultura, pois Israel fizera o mesmo no reino, dividindo em uma parte, tomada para seus aliados, e só permitindo a entrada daqueles que se unissem a ele. Tanto o Messias como as duas testemunhas estavam a par de tudo o que estava acontecendo, e foram avisar o Pai sobre o caos que estava imperando no reino, mas o Pai já sabia de tudo o que estava ocorrendo, bem como o mal que estava tomando conta das mentes de seus filhos. Eis então que o Pai, juntamente com o Messias, elabora um plano, a fim de resgatar a paz no reino. Este mundo já estava quase finalizado e seu plano era retirar todos os rebeldes para este mundo, para que novamente a paz pudesse retornar ao reino. Este mundo foi formado abaixo das águas primordiais do reino, como no fundo do oceano, onde o Pai separou as águas da terra, através do firmamento, uma barreira que separaria o reino deste mundo, como também prenderia os caídos aqui. Podemos ver muitas referências a esta barreira em mídias, bem como as tentativas dos caídos de atravessarem essa barreira e assim terem acesso ao reino. E disse o Pai: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. O Pai fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima.
O pai, sabendo que a situação estava insustentável, pois Israel planejava matar o Messias e tomar todo o reino à força, ele então autoriza o Messias a agir contra os rebeldes, mas deixando a ele e aos demais anjos o aviso para não se tornarem piores do que eles, ou seja, matá-los. Mesmo sendo seres que podem viver eternamente, um anjo pode ser morto por outro anjo, e por isso o pai alertou o Messias e demais anjos para não se tornarem piores que eles. Muitos se questionam o porquê do pai não ter exterminado os anjos rebeldes, e o motivo é simples: se assim o fizesse, ele se tornaria um ditador e os demais anjos passariam a ter medo dele e obedeceriam por temor de serem castigados ou mortos, caso desobedecessem. Foi para isso que ele deu livre-arbítrio a todos, para que cada um agisse segundo suas vontades ideais, não se prendendo ao medo e servidão, mas agindo livremente. E como é onisciente, ele viu toda a maldade que Israel iria despertar, bem como dos demais rebeldes. Ele poderia ter criado a todos para serem somente bons, que somente obedecesse. Mas isto feriria o livre-arbítrio, eles seriam robôs programados e não filhos, e é isso que ele quis desde o início: ter filhos livres, que o amassem, por vontade própria e não por imposição e medo, e é por isso que ele não exterminou os anjos rebeldes, pois ele sempre respeitou o livre-arbítrio, a base fundamental da sua criação. Sem ele não haveria escolha, liberdade, a verdadeira vontade do ser e sua essência. O pai nunca interferiu no livre-arbítrio de seus filhos, mas sempre instruiu seus filhos ao caminho do bem, sempre os aconselhou, principalmente a Israel, o qual diversas vezes foi alertado pelo pai sobre o caminho errado que ele estava seguindo e como suas escolhas trariam dor e sofrimento, mas Israel nunca se importou com os ensinos do pai, antes queria ser maior que ele, pois ele se tornará um ser totalmente ególatra. A maldade de Israel se originou unicamente de si próprio, de sua mente, a qual nutriu a vaidade, ganância e inveja, a ponto de querer ser como o pai, ter seu poder, pois ele se julgava superior ao Messias, e o pai, sabendo de suas reais intenções, não permite, e adverte ao mesmo para seguir o caminho do amor e da justiça, pois todos eram uma família. Mas Israel ignora os conselhos do pai e de seus irmãos e decide criar contenda, divisão e guerra entre os irmãos, acusando a todos os irmãos que não aceitaram se rebelar contra o pai. O Messias então, juntamente com as duas testemunhas, reúne um exército de anjos, ele, as duas testemunhas e mais 144 mil irmãos, formando 12 legiões de 12 mil anjos, a fim de expulsar os anjos rebeldes do reino. Dá-se início à luta contra os 500 milhões de anjos rebeldes, liderados por Israel. E houve batalha no céu, o Miguel e os seus anjos batalhavam contra Israel, e batalhavam Israel e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai, e o poder do seu Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. O Messias e seu exército cercam todo o reino, conseguem vencer e jogar Israel e todos os rebeldes para este mundo. Mesmo estando em número maior, os caídos estavam fracos, devido a toda a maldade que os havia tomado e corrompido, e foram facilmente cercados e derrotados pelo Messias e seu exército, e assim foi restabelecida a paz no reino. E quanto aos caídos, agora estariam presos aqui, sem a possibilidade de retornarem ao reino e furiosos por terem sido expulsos do mesmo. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas mesmo com a vitória, um clima de desolação acometeu o reino, isso porque 1/3 de suas moradas ficaram vazias, e era preciso reabitá-las. O pai então reúne todos os seus filhos no grande monte Sião, localizado no reino, e conta a eles o seu plano de reabitar essas moradas, o qual seria o plano de resgate.
O plano do pai era criar novos filhos, mas isto não poderia ser feito no reino, já que os que ali estavam já tinham conhecimento do que era mal. Eles presenciaram as ações de maldade de Israel e demais anjos, foram seduzidos por eles, mas escolheram segundo seu livre-arbítrio a seguir o caminho do amor, obedecendo o pai e se mantendo como irmãos, ao passo que os rebeldes escolheram o caminho da maldade, serem soberbos, dominantes e gananciosos, desobedecendo o pai, se separando da família e querendo tomar o reino à força. Então, se o pai criasse novos anjos no reino, como os mesmos seriam inocentes, poderiam se corromper ao verem os caídos aqui neste mundo, e isto geraria dúvidas e questionamentos em suas mentes, do porquê eles foram expulsos, se o intuito deles era certo, etc., o que geraria mais rebeldia em um ciclo sem fim. É por isso que o pai decide criá-lo aqui, neste mundo. Então ele, acompanhado pelo Messias, cria Adão, o último anjo, formado do pó da terra e animado com o sopro de vida do pai, o qual, semelhante aos seus irmãos, era um ser de corpo perfeito, imortal, glorificado, e lhe entrega o Éden, uma extensão do reino, com todos os animais para sua companhia, frutos para se deleitar e demais maravilhas presentes no reino. E disse o pai: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O pai, assim como fizera antes com seus filhos, determina Adão percorrer e conhecer sua morada, mas deixando um único aviso, para não comer do fruto do conhecimento do bem e mal, caso contrário morreria. Além disso, o pai encarregou as duas testemunhas de auxiliar e ensinar Adão acerca das seduções dos caídos, de modo que Adão, ensinado pelos dois anjos, não se deixava enganar pelos caídos. Tanto o pai como o Messias, as duas testemunhas e demais anjos sempre viam conversar com Adão, e sempre o alertavam para não se deixar seduzir pelos caídos que aqui estavam, pois estes sempre viam seduzir Adão a desobedecer ao pai, assim como fizeram no reino. Israel e os demais caídos sempre planejavam um jeito de seduzir Adão, até ao ponto de Azazel se transfigurar como outro ser, de longos cabelos, aparência afeminada e traços delicados, a chamada Lilith, o qual se apresentou a Adão como sendo uma nova criatura do pai, sua companheira, a princípio deixando Adão confuso, mas ele não se deixou enganar, e clamando ao pai, este envia as duas testemunhas, os quais subjugam Azazel e revelam a Adão quem realmente era Lilith, e advertindo Adão para não se deixar enganar pelos caídos, pois são cheios de truques. Vendo Adão só, o pai decide criar-lhe uma companhia, e agora diferente da criação dos anjos, os quais foram feitos a partir do pó da terra, desta vez o pai adormece Adão e, retirando parte de sua costela, molda um corpo, e soprando vida cria Eva, feita a partir de Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E da mesma forma que o Messias e as duas testemunhas ensinaram a Adão acerca dos caídos, o mesmo fazem a Eva, a instruindo e alertando para as seduções e maldade dos caídos, para não se deixar enganar. Israel se aproveita que em certa ocasião Eva estava sozinha e decide seduzi-la, se utilizando de uma serpente, a qual ele manipula como uma marionete, dando a entender que ela falava, quando na realidade era o próprio Israel, o qual seduz Eva para comer do fruto, e que assim seria como o pai, teria o saber, o conhecimento. Possivelmente em sua inocência Eva acreditava que não seria enganada pelos caídos tendo tal saber. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque o pai sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, sabendo o bem e o mal. Eva se deixa enganar e come o fruto. Sua mente então passa a compreender o que é certo e errado. Ela então corre para Adão, o qual em choque acaba comendo do fruto, tendo assim sua mente também aberta, o que foi um erro. Adão tinha plena confiança em Eva, ao ponto de desobedecer a ordem do pai, causando assim o seu primeiro pecado. O fruto não os tornou mal, como muitos imaginam, somente os fez ter discernimento do que é certo e errado, tanto que ambos tentaram se esconder do pai, pois sua mente passou a saber o que era vergonha e culpa, devido à desobediência que causaram, bem como demais sentimentos e emoções. Foi por isso que Israel disse a Eva que sereis como o pai, pois teriam o conhecimento do que é mal e bom,
O Pai tem tal conhecimento, ele sabe o que é o mal, somente não o pratica e nem procede dele mal algum, pois ele sabe através da sua infinita sabedoria que o caminho do mal só leva à destruição, divisão e pecado, o que é totalmente oposto à sua natureza e de seu reino perfeito. E como o Pai os havia alertado, que caso comessem do fruto morreriam, essa morte foi uma morte espiritual, seus corpos que antes eram de anjos, espiritual, perfeito e glorificado, deu lugar a um corpo físico carnal, com órgãos, os quais necessitavam comer, respirar, bem como era susceptível a dores, emoções e sensações físicas, e por fim a morte do corpo, surgindo assim o ser humano, descendente de anjo mas renascido em pecado através da carne. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. E como haviam desobedecido ao Pai logo não podiam estar em sua presença, já que o pecado e o corpo carnal não podem participar do reino, pois são de naturezas opostas, eram um corpo mortal, no novo mundo a morte era necessária, já que o reino de pecado e opressão dos caídos, não poderia ser eterno, caso contrário os seres humanos não dariam valor à vida. Não buscariam o Pai e seu reino, mas viveriam eternamente aqui praticando o pecado e satisfazendo os desejos dos caídos. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, o ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Éden foi tomado, e não puderam mais ver os anjos, o Messias e nem o Pai, pois agora sua natureza era totalmente oposta, ficando preso com os demais caídos nessa dimensão material e restando apenas a comunicação com o Pai somente pelo entendimento. O mundo que antes era perfeito agora se tornou um mundo físico e carnal, tudo se modificou, tudo passou a ser físico, as plantas, animais, frutos, bem como o surgimento da noite, o frio, calor, dor, sensações, etc. E todo este mundo agora material foi entregue a Israel e seus anjos durante 6.000 anos, para que pudesse criar seu tão sonhado reino, o qual não pôde ser concretizado no reino celestial. Israel e os demais anjos festejaram a vitória que tiveram, pois haviam conseguido enganar Adão e Eva, os levando a desobedecerem ao Pai, assim como fizeram no reino com os caídos rebeldes. Tamanha foi a comemoração que todos os caídos fizeram um enorme bacanal, e como tinham desprezo pela criação do Pai, eles mataram vários animais, pois sentiam prazer ao ver sangue derramado, bem como vidas sendo tiradas, assim quando viram Adão e Eva perdendo toda a sua glória e se tornando seres inferiores. Azazel despedaça vários animais, e se cobre com eles, coloca uma cabeça de bode, pernas, se tornando uma figura grotesca. Esta figura ficou conhecida como Bafomede, que é o próprio Azazel quando se ornou com pedaços de animais. O novo reino despertava o fascínio de Israel, a sensação de poder matar os animais, derramar sangue, o sofrimento, a dor, e até pelos órgãos sexuais, que tantos animais, Adão e Eva passaram a ter, cativou a mente perversa de Israel, tanto que o mesmo simulou o ato sexual com Azazel, através de um tipo de obelisco, uma forma de zombar do método de procriação. Veja que há muita representação de obeliscos em diversas culturas antigas. É por isso que vemos monumentos de obeliscos em praças e grandes cidades. Perceba também que tais obeliscos têm em sua base um formato oval, simbolizando a vulva feminina, remetendo os dois ao ato sexual, o falo dentro da vulva, representando o bacanal realizado pelos caídos, ao nascimento do ser carnal, ser este que seria refém do pecado e dos caídos, já que este mundo agora era propriedade dos mesmos. Este bacanal realizado pelos caídos é que deu origem ao carnaval moderno. Note que as fantasias ornadas com penas, e remetendo a animais e monstros faz referência às fantasias de animais mortos usados pelos caídos, bem como as bestas que se transformaram, além é claro de toda a sexualização contida no carnaval, remetendo à fornicação realizada pelos caídos durante o bacanal, a festa da carne, para comemorar a morte do ser perfeito para o renascimento do ser carnal e imortal. O Pai então se reúne com todos os seus filhos no reino,
e diz a todos a forma com que Israel criaria seu reino nesse mundo, durante os 6 dias, os 6.000 anos terrestres. Um dia no reino é equivalente a 1.000 anos neste mundo físico, portanto, seriam 6.000 anos da existência deste mundo, bem como o tempo entregue a Israel e demais caídos que aqui estão. Esses 6 dias se referem aos 7 dias que há no reino, a semana, onde durante 6 dias os anjos percorrem o reino, se divertem, permanecem em suas habitações, etc. Mas no 7º dia é o dia de reunião, o dia em que todos se reúnem com o Pai, o dia de descanso, assim como uma reunião de família, a fim de compartilharem com Ele a sua presença e vivência no reino. Esse é o dia de descanso, pois o Pai criou o mundo em 6 dias e descansará no 7º. Na Bíblia é ensinado que o Pai criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, mas na verdade essa passagem se refere a Ele estar trabalhando durante estes 6.000 anos, protegendo e guiando seus filhos aqui, e somente descansará no 7º dia, onde todo o pecado desse mundo será extirpado e assim o Pai finalmente completará seu reino perfeito, com os salvos que se reunirão a seus irmãos no reino. Assim durante esses 6.000 anos o mundo seria dos caídos, eles poderiam fazer o que quisessem, mas no 7º dia ele voltaria ao Pai, e o Messias viria tomar todos os salvos, para que se reunissem ao Pai durante o milênio, ou 7º dia, o dia da reunião. Este é o real significado do Apocalipse, o retorno do Messias. Mas até que o mundo retornasse ao Pai ele avisou a todos que enviaria vários de seus filhos que ali estavam, para alertar os filhos de Adão, a humanidade, e prontamente todos os anjos se ofereceram, pois no seu amor queriam ensinar e trazer para o reino com eles seus irmãos mais novos, que nasceriam neste mundo. Dá-se início então ao plano de resgate, o plano para resgatar os irmãos mais novos, para habitar as moradas vazias no reino. E como no início Israel e seus anjos seduziram todos os anjos e Adão para desobedecer ao Pai a seguir o caminho da perdição, agora são os anjos do Pai que irão ensinar à humanidade o caminho do Pai, a salvação. E durante esses 6.000 anos o Pai enviaria 24 profetas, o Messias, os discípulos, as 2 testemunhas e os 144.000, todos anjos escolhidos que viriam a esse mundo como seres humanos, nascidos de mulher, para ensinar a verdade à humanidade. E ao fim desses 6.000 anos o Messias retornará para levar todos os que renegaram aos ideais dos caídos e aceitaram o Pai, completando assim os 500 milhões de salvos, para herdarem as moradas vazias deixadas pelos rebeldes. A partir da desobediência de Adão todo este mundo passou a ser um mundo físico e carnal, em dimensão oposta ao reino espiritual do Pai, e tudo aqui foi entregue a Israel e demais caídos, portanto, tudo pertence a eles, até o ser humano, assim como ele mesmo afirmou ao Messias quando esteve no deserto e foi tentado por ele, oferecendo todos os reinos e poderio deste mundo em troca de adorá-lo. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. O império que Israel sonhava em construir no reino, se colocando no lugar do Pai, ele o fará aqui neste mundo. Foi para este propósito que o Pai havia criado este mundo, pois sabia que parte dos anjos se rebelaria, almejaria poder e sobrepujar os demais irmãos. E como não podia eliminá-los, ele os expulsou para este mundo, para que aqui construíssem seu reino e assim os demais anjos, bem como os salvos, pudessem testemunhar os reais intentos da mente perversa dos rebeldes, bem como suas ações de pecado e morte. Se o Pai tivesse eliminado os rebeldes se tornaria um tirano, ferindo o livre-arbítrio, seus filhos teriam temor por ele, e isso vai contra seus princípios, então era preciso permitir a desobediência deles nesse mundo, a fim de servir de testemunho contra seus atos e assim comprovar que somente o caminho do amor do Pai pode criar um reino perfeito e não um reino opressivo, mau e pecador imaginado por Israel. O Pai, sendo detentor de toda a sabedoria, amor e perfeição, havia calculado o plano perfeito para que seu reino subsistisse eternamente em amor, justiça, fraternidade e paz, sem mais nenhum tipo de dúvida ou questionamento, tudo sem imposição ou opressão, mas na livre e espontânea vontade de cada um de seus filhos que o amam. Assim se inicia o plano de resgate. Todo aquele que nascer neste mundo terá a sua livre escolha o bem, através do Pai, ou o mal através dos caídos, segundo o seu livre-arbítrio,
nascendo como seres inocentes, assim como os anjos no início, mas desta vez como seres carnais, com conhecimento do bem e mal, cabendo a ele escolher qual dos caminhos seguirá. Mas com a promessa do Pai de sempre enviar seus filhos a este mundo, para ensinar, despertar e guiar as pessoas, a fim de herdarem as moradas eternas em seu reino. Logo após a queda, Adão se sentiu muito arrependido por ter desobedecido o Pai, mas o Pai, em seu infinito amor, e vendo todo o arrependimento de Adão, ele novamente o acolhe como filho, e desde então Adão viveu unicamente para alertar seus filhos acerca das armadilhas dos caídos, já que ele conhecia a todos. É por isso que Adão foi tido como maior profeta, não nascido de mulher, pois viveu mais de 900 anos pregando aos seus descendentes sobre o Pai e desfazendo as armadilhas dos caídos. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino do Pai é maior do que ele. Adão e Eva a princípio tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e Adão sempre instruía seus filhos aos ensinamentos do Pai, mas Caim, assim como Israel que nutria inveja do Messias, também nutria inveja de seu irmão Abel, pois julgava que o mesmo era o preferido, até que certo dia Abel, após sua colheita de frutos da terra, faz um agradecimento ao Pai, pelo alimento que havia colhido. Caim, entretanto, tinha um coração que tendia ao mal. Israel percebe isso e seduz Caim a matar um cordeiro e oferecer ao Pai. E assim Caim o faz, ele toma uma ovelha de seu irmão Abel, a mata e queima, oferecendo ao Pai. Ao contrário do que afirma a Bíblia, pois a mesma foi adulterada para justificar os sacrifícios de sangue, não foi Abel quem ofereceu o cordeiro imolado, mas Caim, seduzido por Israel, o qual sentia prazer na morte e derramamento de sangue das criaturas do Pai. Além disso, Israel nutria ódio pelo Messias e sempre o ameaçava de morte, e assim, Israel, por meio de Caim, se utilizava da figura do cordeiro morto e queimado para insinuar que faria o mesmo ao Messias, quando ele viesse a esse mundo. Ou seja, matar e destruir seu corpo. O sacrifício de animais foi instaurado por Israel, é por isso que tal sacrifício estava sempre presente nas religiões antigas, uma forma de sempre ameaçar o Messias, através dos constantes sacrifícios de animais, e demonstrar fidelidade a Israel. A atitude de Caim não era agradável ao Pai, já que a morte dos animais foi introduzida pelos caídos. Além disso, Caim estava sendo seduzido pela maldade de Israel e mesmo sendo alertado por Adão para seguir pelo caminho do Pai, o bem e o amor, bem como se converter de seus maus pensamentos. Caim não ouviu seu pai, assim como Israel, que renegou os ensinos do Pai e se entregou ao mal e pecado, e sentindo ódio pelo Messias a ponto de querer matá-lo, Caim seguiu os mesmos passos e, nutrindo ódio por seu próprio irmão, acabou matando Abel, cometendo o primeiro assassinato, satisfazendo os desejos de Israel, o mesmo desejo que Israel tinha em matar o seu irmão, o Messias. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Adão teve vários outros filhos, aos quais sempre instruía aos caminhos do Pai, bem como os alertava a respeito da perversidade e pecado dos caídos. Destes filhos nasceram todos os povos da terra, da mesma forma Caim, o qual, segundo o relato bíblico, recebeu uma marca na carne. Marca está na realidade que não foi dada pelo pai, mas sim pelo próprio Israel, já que Caim era segundo seu coração, e Israel queria garantir que sua linhagem se multiplicasse. Assim, na mente maligna de Israel, ele pensava que, como o pai tem seus filhos escolhidos, assim ele também teria seu povo escolhido, mas que, diferente dos filhos do pai que seguem pelo caminho do amor e luz, os seus seguiriam pelo caminho da maldade e pecado, assim como Caim. Os filhos de Adão foram se multiplicando,
dando origem às primeiras civilizações e povos sobre a terra, dando início então ao reino de escravidão e pecado de Israel e seus anjos. O inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer o Criador, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joelho no meio do trigo. Naquele momento o espírito se tornou matéria, a cara se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna: destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele, mas nós refizemos vocês à nossa imagem.